Bom dia, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos trabalhar com números decimais. O que são números decimais, pessoal? São números com vírgula. Todos aqueles números que representam quantidades não inteiras são chamados de números decimais. Então as frações entram? Sim, as frações entram. Por exemplo, eu tenho 3 barras de chocolate. 3 barras de chocolate. Eu vou comer uma barra inteira, outra barra inteira e a outra eu vou comer só a metade. Como que eu represento essa quantidade que eu comi? Eu vou representar por meio de uma fração, ou então eu tenho a possibilidade de representá-la por meio de um número decimal. Porque a quantidade que eu tenho aqui, pessoal, não é uma quantidade inteira. Eu comi uma barra inteira, eu comi outra barra inteira, mas aí a terceira barra eu comi pela metade, eu não comi ela inteira. Então não representa quantidades inteiras, eu posso representar por meio de fração ou por meio de número decimal. Então o conceito básico de números decimais são esses. São números que não representam quantidades inteiras. Basicamente nós falamos que são números com vírgulas. E aí tem outras características, né, que aí pertence a esse conjunto, que é o conjunto dos números racionais, mas aí vocês vão estar vendo lá no 8º ano, quando estiver aprofundando em conjuntos numéricos, que aí já entra, né, a questão da dízima periódica, são muitas coisas, e aí a gente vai estar vendo lá, no 8º ano, não aqui. Aqui o básico é, que vocês precisam entender é isso, que são números com vírgulas. Agora é o seguinte, pessoal, todo número decimal ele tem uma fração que representa ele. Então eu tenho, por exemplo, o 0,5, tem a fração que representa o 0,5. E pode ter mais de uma fração, pode não, tem mais de uma fração, né? Porque dentro do conceito de frações, nós temos o que nós chamamos de frações equivalentes, que mais para frente a gente vai estar estudando também. Então todo número decimal ele tem uma ou mais frações que representa esse valor. E aí o exemplo 1, ele pede justamente isso. Transforma o número decimal em fração decimal. Só que aqui, pessoal, ele está pedindo para pegar o número decimal, que é o número com vírgula, nós só temos números com vírgulas aqui no exemplo 1, e transformá-lo, né, a gente vai transformá-lo em frações decimais. Então eu não posso transformá-lo em qualquer fração, tem que ser uma fração decimal, né? Por exemplo, esse 0,7 que eu tenho aqui, eu posso transformá-lo, uma fração que representa ele é essa daqui, ó, 14/20. A fração 14/20 representa esse 0,7, mas eu não posso utilizá-la. Por quê? Porque ele quer fração decimal. Então vamos entender primeiro o que é fração decimal. Fração decimal, pessoal, é esse daqui, ó. A estrutura da fração é essa: numerador sobre denominador. As frações decimais são todas as frações em que o denominador, que é a parte de baixo, vai ser 10, ou ele pode ser 100, ou então pode ser 1000, 10.000 e assim por diante. Que característica é essa? O denominador sempre vai ser o número formado pelo algarismo 1 seguido de zeros. Então pode ser 10, que é 1 zero, pode ser 100, que é 2 zeros, 1000, que é 3 zeros, 10.000, que é 4 zeros, 100.000, 1 milhão, sempre nessa condição. Então a fração decimal é isso daqui. Então em todos os casos ali tem que obedecer essa sequência aqui. Então vamos lá. Letra A, 0,7. Professor, como que eu vou montar isso então? Eu não sei fazer isso de cabeça. Vocês vão saber porque quando vocês verem a explicação, vocês vão perceber que é muito tranquilo. Basta eu repetir o número da pergunta sem a vírgula no numerador, que é a parte de cima. Então quando eu retiro a vírgula fica 0,7. Aí o que acontece, pessoal? 0 à esquerda não tem valor,
eu posso retirar. Então, sempre quando o número começar com zero ali, né, e a maioria dos casos vai começar com zero, eu posso retirá-lo, ficando somente o 7. E aí eu vou colocar embaixo o algarismo 1, está faltando zero. Quantos zeros eu vou pôr? Eu vou pôr a quantidade de casas que eu tiver depois da vírgula. Então eu tenho uma casa depois da vírgula, que é o 7, eu coloco um zero. Então a fração que representa o 0,7 é 7 décimos. Aí eu falei que uma outra fração que representa é essa daqui, ó, 14/20, mas ela não entra na característica de fração decimal. E tem que ser fração decimal, porque o exercício está pedindo isso. E a fração decimal que representa o 0,7 é os 7 décimos, porque o denominador ele obedece essa característica da fração decimal de ser formado pelo número que tem algarismo 1 e 0. Letra B, 0,94, fica 94 no numerador. Por que fica só 94? Porque quando eu retiro a vírgula, fica um zero à esquerda, eu perco ele. Eu vou colocar um 1 no denominador, está faltando zeros. Quantas casas após a vírgula eu tenho? Eu tenho duas, que é o 9 e o 4. Então eu coloco 2 zeros. Fica 94 centésimos. Letra C, 0,03. Vou colocar o número em cima sem a vírgula, fica 3. Porque eu retiro a vírgula, eu fico com zeros à esquerda que não tem valor. No denominador eu coloco 1. Está faltando zeros, tenho duas casas decimais. Então eu coloco 2 zeros, fica 3 centésimos. Letra D, 3,343. Aqui já fica diferente. Por quê? Quando eu retiro a vírgula, fica 343. Aqui não tem a questão do zero à esquerda para cortar, então não tira nada. Aí no denominador eu coloco 1. Está faltando o que, pessoal? Está faltando os zeros. Eu tenho duas casas após a vírgula, que é o 4 e o 3. Então eu coloco 2 zeros. Fica 343 centésimos. Letra E, 9,348. Retira a vírgula, fica 9.348. Sobre. Lembrando que aqui não tem zero à esquerda, então não tira nenhum algarismo. No denominador eu coloco 1, está faltando zeros, eu tenho 3 casas após a vírgula, que é o 3, o 4 e o 8, então eu coloco 3 zeros. Fica 9.348 milésimos. Letra F, 0,006, eu vou retirar a vírgula, vai ficar apenas o 6, porque fica esse monte de zeros à esquerda que não tem valor. Zero à esquerda não tem valor. Quando eu retiro a vírgula, todos ali viram zeros à esquerda. Então corta tudo. No denominador eu coloco 1. Eu tenho 3 casas após a vírgula. Eu tenho o 0, o 0 e o 6. Então eu coloco 3 casas aqui. Fica 6 milésimos. E aqui nós finalizamos um exemplo 1, né? E eu coloquei aqui, pessoal, transformei tudo em frações decimais, olha aí. E era isso que o exercício queria, transformar todos os números decimais em frações decimais. Exemplo 2, complete as lacunas com maior, menor ou igual, né? Então o que acontece? Aqui eu tenho que fazer o que eu chamo de comparação. Vou pegar um número decimal e comparar com o outro. E em todos os casos a parte inteira do número é igual. O que é a parte inteira? Vamos entender aqui. Vamos supor que eu tenho o número 9,35. O 9 é o que eu chamo de parte inteira. Por quê, pessoal? Porque ele está antes da vírgula. Ele está antes da vírgula. E o 35 é o que nós chamamos de casas decimais, que é o que está após a vírgula. Se eu fosse, por exemplo, representar uma quantidade de chocolate por isso aqui, eu teria 9 barras inteiras. E a 10ª barra seria dividida do jeito que eu ia pegar 35% dela. Então isso aqui é a característica, né, a formação de um número decimal. Antes da vírgula é a parte inteira, depois da vírgula são as casas decimais. E quando eu vou comparar, que a parte inteira é igual, eu comparo a parte decimal, que é a parte após a vírgula. Só que eu tenho que comparar um algarismo de cada vez. Então olha na letra A, 5,7 com 5,3. A parte inteira é igual, então eu vou comparar depois da vírgula, que são as casas decimais.
eu tenho 7 e eu tenho 3. O 7 é maior. Então o símbolo fica com o lado aberto virado para ele. O símbolo ele sempre vai ficar com o lado aberto virado para o maior número. Letra B, 9,6 e 9,06. Aqui a parte inteira é igual, é 9. Eu vou comparar depois da vírgula, só que eu comparo um algarismo de cada vez. É igual? Vai para o próximo. É igual? Vai para o próximo. Até chegar no algarismo diferente e aí a gente vê qual que é maior. Então aqui, ó, depois da vírgula, aqui é 6 e aqui é 0 e o 6 é maior. Então esse número aqui é maior, fica com o lado aberto voltado para ele. Ah, mas esse aqui tem mais algarismos. Isso não tem nada a ver. Beleza? Letra C, 2,35, 2,37. A parte inteira é igual, então vamos para depois da vírgula. Aqui é 3 e aqui é 3. São iguais, então vai para o próximo algarismo. Aqui é 5 e aqui é 7. O 7 é maior, então esse número é maior, fica com o lado aberto, voltado para ele. Letra D, 9,6 e 9,60. Muito interessante essa questão, tem que prestar bem atenção aqui. A parte inteira é igual, que é 9 e é 9, e a gente vai comparar depois da vírgula. Aqui é 6 e aqui é 6, é igual, então vai para o próximo algarismo. Aqui não tem e aqui é 0. Ah, então isso aqui é maior, porque ele tem esse 0 que ele não tem. Não, porque o 0 ele não acrescenta em nada, tanto se eu quiser cortar ele, eu posso. Então nesse caso, esses números são iguais. Sempre quando termina com 0, que acontecer dessa forma, os números são iguais. Ou seja, o 9,60 ele representa a mesma coisa que 9,6, porque esse 0 aqui ele é opcional, ele não acrescenta, não diminui, eu posso cortá-lo se eu quiser. Letra I, 7,348 comparado com 7,349. A parte inteira é igual, no 7, então eu vou para depois da vírgula. Aqui é 3. E aqui é 3. Então eu vou para o próximo algarismo. Aqui é 4. E aqui é 4. Então eu vou para o próximo. Aqui é 8. E aqui é 9. O 9 é maior. Então esse número é maior do que esse. O lado aberto do símbolo fica voltado para ele, mostrando que ele é maior. E letra F para finalizar, 10,05, 10,050. Então vamos lá. A parte inteira é 10. Então a gente vai comparar as casas decimais, onde eu tenho. Aqui é 0 e aqui é 0. Aqui é 5 e aqui é 5. Aí vai para o próximo. Aqui não tem e aqui é 0. Ah, então qual que é maior? Nenhum. Vocês lembram que quando termina com 0 eu posso cortar? Eu posso cortar porque é diferente. Não acrescenta, não diminui, né? Então fica iguais esses valores. Então aqui esses números não tem nenhum maior que o outro, são iguais. Então nós finalizamos a nossa videoaula aqui, a gente vai estar fazendo atividade baseada nessas explicações, nesses exemplos. Não se esqueça dos cuidados básicos que ainda continua, né? Utilização de álcool, de máscara, de detergente, que é a forma mais eficaz contra o vírus, né? Para combater ali, tirar os vírus de tudo que nós tocamos, de tudo que nós levamos para casa, e o distanciamento, que é o muito importante. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.